Olá, e aí, tudo bem? Então, vamos hoje aqui lidarmos com mais um Drops, né? Um Drops pericial. E vamos começar a abordar um tema a partir da história. Tem diversos, assim, rumos e tal, que nos permitem Drops muito interessantes, né? Então hoje vamos aí começar pela história. E vamos ver como que a história tem a ver com a atividade pericial. Então hoje nós vamos falar da história e entender como que a história está conecta à atividade pericial. Está conecta ao direito, está conecta aquilo que a gente faz, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Alguém pode perguntar, pô, mas o que o Marx está trabalhando com Revolução Francesa? O que isso tem a ver com a atividade da perícia, né? Não tem nada a ver, a pessoa imagina. Pois tem tudo a ver. Então veja lá. O que existia antes da Revolução Francesa? Existia o absolutismo, né? Absolutismo, o rei absoluto, monarca e tal, mandava, desmandava. O exemplo típico aí disso aí é o rei Louis, o rei Louis XIV. Você pode ter uma ideia melhor disso aí assistindo na Netflix essa série Versailles. Lá dá para você ter uma ideia da pompa ali do rei, do monarca, né? Muito chique, né? Coisa aí que a gente imagina hoje não seria muito, assim, é um negócio bem estranho, né? O cara mandar daquela forma e tal, e ter aquela pompa. Mas é uma série bem interessante. Agora, veja lá, esse rei, ele morava em Versalhes, no Chateau Versailles, e essa construção desse palácio, né, desse chateau, fez com que a família real francesa fosse de Paris para Versailles. Versailles não está distante aí um pouco do centro de Paris, né? Diz tem uns 20 quilômetros, mais ou menos. Antigamente, quando foi construído, era subúrbio de Paris, né? Hoje já é ali, é subúrbio e tal, mas tá dentro de Paris. Antes não era assim, né? Então o rei estava um pouco distante do que acontecia em Paris, estava lá nesse seu palácio. E veja lá, os acontecimentos que envolveram aí a Revolução Francesa, que iniciou lá em Paris, os movimentos iniciaram lá, afetaram a região ali de Versalhes, né? Você pode assistir também na Netflix, não sei se está mais em cartaz ali, mas tem aquele Adeus Minha Rainha, Adeus Minha Rainha, que é a história ali da rainha e tal, dos movimentos que haviam em Paris. O que você vai perceber nesse filme aí é o grande, assim, a grande angústia pela qual passava a realeza em Versalhes, né, por conta da Revolução Francesa. Bom, veja lá. Qual é o problema de fundo, aquilo que está diante da Revolução Francesa? Basicamente a questão do sustento do Estado, né? Como que vamos sustentar o Estado? Então veja lá, tinha a realeza, tinha a nobreza e tinha o clero. Essas três classes sociais não pagavam impostos. A nobreza não pagava impostos. O Estado era sustentado pelo povão, né? Pelo baixo clero e pelo baixo povão. Então, pelas pessoas da população em geral que pagavam impostos. O camponês, o agricultor. As classes médias pagavam. Que classes médias? Os comerciantes, né? Pagavam impostos. E para esse pessoal aí, não pagar imposto para sustentar a nobreza e a realeza, não estava bom, né? Como se deve imaginar. Então, esses dísticos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, na verdade atenderam aos reclamos aí da classe dos comerciantes, né? Nós precisamos até se perguntar, puxa, mas
que é isso? Igualdade, né? O que é igualdade? Porque é uma igualdade ideológica, não é uma igualdade fática, né? Uma igualdade assim do prisma filosófico, ideológico, né? O povão pagava a conta e esse povo e essa classe de mercadores já estava cansado disso, né? E uma das consequências básicas da Revolução Francesa é a noção de que todo mundo tinha que pagar imposto. Todos. O rei, a nobreza, a aristocracia, o clero, né? Todo mundo tinha que pagar imposto, porque não é possível que a carga fosse sustentada apenas por alguns, sendo que outros, que a minoria ali, os privilegiados, não pagavam impostos. Né? Aliás, privilégio, essa é a noção clara de que a pessoa não paga impostos. Isso são os privilégios, as regalias, né? O rei tem regalias e as classes nobres ali têm os privilégios reais, os privilégios concedidos. Bom, a Revolução Francesa pega assim pelo calcanhar esse tal de Luís XVI, né? Esse Luís XVI, na verdade, talvez até fosse bem intencionado e tal, mas era muito, a situação estava muito caótica e ele não tinha muito trato para lidar com as coisas. Depois ainda resolveu fugir, né? Depois começa a Revolução Francesa, ele pensa em fugir, reagrupar-se de novo para voltar. Daí pegaram ele, né? Aí foi acusado de alta traição. Ele é morto, ele e a Maria Antonieta, como todo mundo já bem sabe, né? Revolução Francesa, então, aí começa, ela já vai se pautando aí pela guilhotina, guilhotin. O médico que inventou a guilhotin, né? É uma ideia mais humanitária do que você pegar e botar na forca, né? Na forca, guilhotina. Mas aí também hoje você sabe que também a guilhotina não resolve, que a pessoa é muito sofrimento na hora da morte, né? Muito sofrimento. E depois que a pessoa também tem a cabeça cortada, imagina, eles achavam que a pessoa não sentia, mas não, talvez não sinta, mas fica o cérebro pensando ainda, né? Ele vai se esvaindo em sangue lá e tal, e depois pensa, eu fui guilhotinado. Não sei, eu nunca fui, né? Então, mas são coisas assim tristes, né? A morte dessa maneira. Bom, veja lá, a Revolução Francesa, né, se comemora aí com a tomada da Bastilha. Tomada da Bastilha que acontece lá em Paris, né? Paris. Na verdade, isso é um evento simbólico, não tem muito a ver com assim, um fato ser grandemente comemorado, né? Essa queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, que é comemorada a data do início da Revolução Francesa. Agora, nessa Bastilha, era uma prisão política lá, só tinha 7 caboclos lá presos nessa Bastilha. Quem que eram esses aí? Eram assim, granadeiros, na verdade, eram soldados que tinham recebido a ordem de atirar no povo, né? O povo estava fazendo muita reivindicação ali, vão descer a lenha neles. E esses granadeiros, soldados, se recusaram, acharam que não deviam atirar na população, daí foram presos, estavam lá na Bastilha, né? A população, quer dizer, os adversários políticos, viram que não tinha sentido mais isso aí, tomaram a Bastilha e libertaram esses 7 prisioneiros aí. A França tem essa revolução francesa porque essa crise fiscal atinge o Estado, né? A França tinha se envolvido na guerra de independência dos Estados Unidos para tentar ir contra a Inglaterra e acabou gastando mundos e fundos nisso aí. Né? Então tem uma grave crise fiscal na França. E veja, quem sustenta aí o fisco francês é a população, né? A população, o povão, os comerciantes e tal, e esse povo não está gostando desse tareco aí, né? Então, a Revolução Francesa, para quem faz a perícia, para quem repete isso aí, a Revolução Francesa tem a ver com direito tributário, né? Direito tributário. Direito tributário com aquela ideia que todo mundo tem que pagar. Todos têm que pagar. Comerciantes têm que pagar, pessoas do povo têm que pagar, os deputados têm que pagar, senador, todo mundo tem que pagar, né? Então, veja lá, a Revolução Francesa tem tudo a ver com direito tributário. Então esse aqui é o nosso primeiro drop aí, da tentativa de ligar a história da Revolução Francesa com o direito tributário, né?
Mas continuando, vamos fazer mais um drop sobre esse assunto aí.